Olá, sejam bem-vindos, meu nome é Leonardo e estamos começando o Profusão. E no vídeo de hoje a gente vai falar aí sobre como morreram os 12 apóstolos de Jesus. Então, se você já gosta aí de história e de curiosidade, já senta na cadeira, pega aquela pipoca, aquele refrigerante, eu já vou parar aqui de enrolação e bora pro vídeo! Como morreram os 12 apóstolos de Cristo nem sempre está clara para os estudiosos da religião. Há relatos orais do que pode ter acontecido com cada um deles, mas poucos documentos comprovam o que teria ocorrido aos homens que seguiam Jesus de Nazaré. Com a morte de Cristo, eles deram continuidade à tarefa de pregar o evangelho. E agora vocês vão descobrir como foi a vida de cada religioso até a sua morte. O primeiro da nossa lista é Pedro. Era o mais velho dos apóstolos e aquele a quem Jesus claramente lhe deu algum tipo de liderança. O apóstolo ainda continuou a sua missão por mais 35 anos, depois que Jesus foi morto. Sua morte se assemelhou à dele na forma como aconteceu. Diz a tradição que ele foi morto crucificado em Roma, porém ele teria pedido para ficar de ponta cabeça para não se assemelhar ao seu mestre. O segundo da nossa lista é André. Era o irmão de Pedro, também pescador. A tradição revela que André também foi muito torturado antes de ir para a cruz na Grécia. Ele estaria em missão na província de Acaia, onde foi crucificado. Só que desta vez por uma cruz em formato de X. Seus restos mortais foram encontrados séculos depois e levados para a Escócia pelo mar, onde o barco teria naufragado. Por isso, até hoje ali na região existe uma ilha chamada de Santo André. O terceiro da nossa lista é João, que era o discípulo mais jovem que Cristo tinha. Cogita-se que na época da crucificação de Jesus, ele teria entre 17 e 20 anos. Irmão de Tiago, outro apóstolo, o jovem teria sido lançado vivo em óleo fervente, mas nada teria acontecido com ele. E depois disso, ele teve um papel importante para a religião cristã e escreveu diversos livros considerados sagrados. São deles os relatos sobre o fim do mundo descritos no Apocalipse. Acredita-se que ele morreu por volta dos 100 anos de idade de causas naturais em Éfeso. O quarto da nossa lista é Felipe. A história da morte de Felipe é confusa. Até hoje não se sabe ao certo como morreu o discípulo que deu continuidade à missão na Ásia, nas regiões da Frígia e Hierápolis. Há relatos que ele tenha morrido de causas naturais, mas também há estudiosos que acreditam que ele morreu enforcado, apedrejado e até crucificado em Hierápolis. Seguindo aqui na nossa lista, o quinto é Bartolomeu, e ele teria exercido a sua missão em Anatólia, Etiópia, Armênia, Índia e Mesopotâmia. A forma com que ele morreu também desperta polêmica e confusão, pois há mais de uma versão para o fato. A tradição da Igreja Católica afirma que ele foi posto vivo em um saco e lançado ao mar depois de ser açoitado. A outra informação que afirma que ele também teria sido crucificado. O sexto apóstolo que vamos falar aqui hoje é Mateus. Relatos dão conta de que Mateus teria continuado a sua missão no lugar onde viveu com Cristo. O apóstolo teria percorrido toda a Pérsia, Judéia e Etiópia, vindo a ser morto nessa última. A causa de sua morte teria sido em decorrência de um ferimento de espada, mas também há quem acredita que o ex-cobrador de impostos que foi convocado por Jesus teria falecido de causas naturais. Seu túmulo se encontra em Salerno, cidade italiana. O sétimo apóstolo de nossa lista é Tomé. Após a morte de Jesus, o apóstolo que ganhou destaque nos relatos bíblicos por pedir para tocar em Cristo após a sua ressurreição e virou sinônimo de ver para crer, saiu em missão pela Índia. Há relatos que dizem que ele morreu a flechadas durante suas orações e sua morte teria sido encomendada pelo rei de Milapura, na cidade indiana de Madras, no ano 53 d.C. O oitavo apóstolo que falaremos hoje é Simão. Simão é um apóstolo pouco retratado nos relatos bíblicos. Por isso, tudo o que se sabe dele é pura especulação, inclusive a sua morte. Alguns contam que ele havia sido morto em Roma durante um massacre no ano 70 d.C. O nono apóstolo de hoje é Tiago Maior, o pescador que tornou-se apóstolo. Tem a sua morte relatada de fontes mais confiáveis. Ele teria sido morto pouco mais de 10 anos depois que Cristo, e ele foi decapitado em Jerusalém na mesma ocasião em que Pedro foi preso.
O 10º apóstolo da nossa lista é Tiago Menor. Há 2 relatos das causas da morte de Tiago. O primeiro diz que ele foi crucificado, assim como Jesus no Egito no ano de 62 d.C. O apóstolo tornou-se missionário na Palestina e no país onde foi morto. Outra hipótese é que ele teria sido apedrejado até a morte a mando de Ananias, um sumo sacerdote que queria que ele denunciasse alguns cristãos. O 11º apóstolo é Judas Tadeu. Depois da morte de Cristo, Judas escreveu uma das cartas presentes no Novo Testamento. São as chamadas Carta de Judas. Ele teria seguido a sua missão depois da morte do mestre e pregado na Mesopotâmia, Arábia, Síria e Pérsia. Esse último teria sido o local de sua morte, de causas violentas, mas não especificadas. E o último e talvez um dos mais famosos é Judas Iscariote. É a única morte de um apóstolo que é relatada biblicamente. Judas Iscariote se enforcou após trair Jesus por algumas moedas de prata. O relato completo está no Evangelho de Mateus, no capítulo 27 e versículos de 3 a 5. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí de conhecer um pouquinho mais como morreram os apóstolos de Jesus. Deixa aqui nos comentários se vocês curtiram, o que vocês acharam. E se vocês gostaram mesmo desse vídeo, já deixa aquele like, não esquece de compartilhar com todos os seus amigos, familiares e também de se inscrever aqui no canal e já ativa o sininho para não perder as notificações. No mais é isso, pessoal, e tchau, tchau!